Seja por ansiedade ou excesso de estímulos, o fato é que todos nós andamos perdendo sono nessa quarentena. Dormir bem se tornou um grande desafio desde o último ano. A pandemia do coronavírus deixou a gente mais ansioso e, por tabela, tirou literalmente o nosso sono. Para conversar sobre a importância de dormir bem, é com grande prazer que eu recebo ela, que entende tudo sobre o assunto, a médica otorrinolaringologista, a doutora Amanda Costa. Seja bem-vinda aqui ao Sinta-se Bem. Pela primeira vez nesse formato online, tu estás em Chapecó, eu aqui em Viamão. Que bom poder conversar sobre esse assunto. Obrigada, Cláudia, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Essa é uma realidade preocupante, né, doutora Amanda? Quando a gente fala que a pandemia tirou o sono de muita gente aí, no sentido literal mesmo da expressão, é porque o sono, ele é fundamental aí para o equilíbrio do nosso organismo. Queria que tu explicasse, antes da gente começar e dar dicas para o pessoal, sobre a importância do sono para a nossa saúde. Cláudia, então assim, dormir não é desligar, é durante o sono que a gente faz vários processos importantes para a nossa imunidade, produção de anticorpos, regulação hormonal, regulação da saciedade, organização da memória, produção de muitos elementos fundamentais e só ocorrem durante o sono. Então, dormir é tão essencial quanto a alimentação, quanto beber água. Dormir, ela é uma parte fundamental da nossa produção do nosso corpo. Quando a gente dorme mal, a gente afeta diretamente o nosso metabolismo e, consequentemente, a nossa qualidade de vida. Então, o que a gente tem visto desde o ano passado com a pandemia é uma piora do sono dos brasileiros, na verdade, uma piora de todas as pessoas, inclusive das crianças e dos adultos. O pessoal fala muito sobre a questão, se tem falado muito sobre a questão da imunidade, desde o início da pandemia, as pessoas reforçam, inclusive, aí, a alimentação e ingerem vitaminas, enfim. Dormir bem tem tudo a ver também com a questão da imunidade, doutora Amanda? Por exemplo, eu preciso dormir bem para poder ter um organismo mais forte? Exatamente, nós já sabemos, já temos vários estudos até antigos, de que a gente precisa de uma noite de sono para produzir os hormônios, para produzir anticorpos, imunoglobulinas essenciais para a nossa imunidade. Por exemplo, agora, na vacina do coronavírus, que a gente tanto tem comentado aí na mídia, é fundamental uma noite de sono. Para a gente produzir anticorpos para esse vírus, é necessário uma noite de sono. Claro, hábitos saudáveis são muito importantes, mas o sono é fundamental também. Como melhorar o nosso sono? Quando a gente fala em qualidade do sono, a gente está falando em horas, porque o pessoal se liga muito nessa questão. Precisa dormir 8 horas, o ideal é tantas horas. Ou eu preciso ter um sono mais assim, aquele sono que a gente diz assim, nossa, eu caí na cama, pisquei, e acordei. Que qualidade de sono é essa, né? Existe um mito, Cláudia, das 8 horas. Nós temos dentro da população pessoas que precisam de 8 horas, 9 horas, 6 horas de sono. Nós temos pessoas mais matutinas que acordam mais cedo, pessoas mais vespertinas que acordam mais tarde, vão dormir mais tarde. O que define a qualidade de sono, na verdade, não é tão simples, não é apenas o número de horas, mas sim como foi o teu sono, se realmente tu conseguiu fazer todos os estágios do sono necessário, tu não teve despertares durante a noite, é um pouco mais amplo do que as horas de sono. Dormir bem é acordar disposto, é não apresentar nenhum distúrbio do sono, é muito mais amplo do que simplesmente termos horas definidas. Doutora, a gente está vivendo um momento atípico, que é esse momento da pandemia com as crianças em casa, né? Para aquela criança que está fora da rotina e acaba muitas vezes dormindo super tarde, porque afinal ela está em casa, qual a dica que tu tens para dar para os pais que estão nos assistindo e sobre a questão da importância também do sono da criança e de se dormir mais cedo? A gente sempre escutou, né? Criança tem que dormir cedo. O horário de criança ali é pelas 9 horas da noite. Queria que tu falasse um pouco sobre essa questão do sono infantil. Bem legal essa pergunta. Então, isso é uma verdade, Cláudia. A criança tem que dormir cedo mesmo. A gente sabe que no final da noite a gente vai ter uma queda de temperatura
e propicia muito a sonolência nas crianças e é um horário legal para a gente dormir. Então, de uma forma geral, crianças aí menores de 7 anos, o ideal é que elas durmam antes das 9 horas. Claro, as crianças também têm preferências, nós também temos a individualidade, mas de uma forma geral, sim, as crianças devem dormir cedo por um perfil relacionado aos outros fatores do nosso corpo. É verdade. Dormir é fundamental. Na infância é essencial para o crescimento, para o desenvolvimento, para o amadurecimento cerebral. E agora, em tempos de pandemia, a gente viveu e está vivendo um momento muito difícil. Pais de home office, familiares doentes, mudança na rotina, escolas de maneira online, mudança na dinâmica familiar. Tudo isso interfere sim no sono das crianças. A rotina é algo que a previsibilidade e a rotina são algo que beneficiam muito o sono das crianças. Então, em casa, uma das maneiras que a gente pode adotar durante o dia com as crianças é tentar dividir o dia em horários, em faixas de horário. Por exemplo, acordou, tomou café, tomou um banho, colocou pijama, fez alguma atividade, ou já começou nas aulas, parar para fazer os lanches, manter os horários regulares das refeições, procurar trocar de ambiente. É hora de dormir? Então vamos para o quarto. É hora de ficar acordado? Vamos para um outro ambiente onde a gente consiga estudar. Tudo isso são marcos que vão ajudar na hora do sono, que essa criança vai entender que tem momento certo para dormir. Quando a gente deixa o livre curso, que eu falo, quando a gente deixa isso fluir de uma forma não controlada, as crianças sofrem mais com essa perda de rotina, e é o que a gente está vendo hoje em dia. Mais de 10 crianças, 8 crianças têm mudado o comportamento durante a pandemia. A gente vê reflexos tanto na produtividade escolar, quanto em casa com os familiares no comportamento, por essa falta de sono ou um sono de qualidade ruim. Isso vale para adolescentes também, doutora? A gente está vendo muito nessa pandemia aí adolescentes até com um quadro de depressão, que trocam o dia pela noite, muitas vezes não dormem, porque dormir é para os fracos, né? Quem a gente nunca ouviu falar essa expressão. Sobre essa questão da falta do sono na adolescência, a privação do sono pode levar a outros tipos de problemas também, né? Pergunta maravilhosa. Os adolescentes também estão sofrendo na pandemia. Todas as faixas etárias estão tendo algum tipo de comprometimento, tanto psíquico quanto físico, com a pandemia. Os adolescentes estão privados de todo o convívio social e isso tem impacto na vida deles. Não é apenas a questão dos horários no adolescente, mas sim esse contato físico para o adolescente, a atividade física ao ar livre para o adolescente, ela é fundamental. Nos adolescentes, nós tivemos uma parcela deles que se beneficiou com essa mudança de horário e com a questão de poder estudar em horários mais flexíveis. Aqueles adolescentes que sofriam muito ao acordar pela manhã estão tendo benefício. Mas a maior parte está sofrendo, dormindo mal, não tendo rotina, não conseguindo praticar atividade física, comendo exageradamente, porque normal aumenta o seu apetite, com dificuldade de atenção e principalmente sofrendo com isolamento e com abuso, excesso dos eletrônicos. Nós temos atendido cada vez mais adolescentes com transtornos de ansiedade relacionados à pandemia. Doutora, jamais usar remédios, ministrar remédios para dormir. Tem muita gente tomando remédio para dormir porque não consegue dormir. Vira uma bola de neve isso? Na verdade, as medicações, quando bem indicadas, quando orientadas, quando acompanhadas, são maravilhosas. O problema é que o Brasil ele é o recordista na prescrição daquelas medicações para dormir. Algumas bem restritas em outros países, o nosso Brasil assim, tá em primeiro lugar da lista. O remedinho para dormir, ele ajuda, ele é um apoio. Muitos pacientes devem usar essas medicações. E não pode ocorrer a gente pegar uma medicação do vizinho, do tio, uma medicação que foi usada para 7 dias, a gente prolongar aí por 7 anos, como eu já vi pacientes utilizando, nem lembra mais quem prescreveu. Essas medicações de abuso, elas devem ser controladas sim, e elas causam impacto principalmente na nossa memória. Inclusive nos idosos, hoje em dia um abuso dessas medicações na população idosa. Doutora, dicas. Nosso bate-papo tá muito bom, mas eu já estou me prolongando aqui. A gente já falou sobre todas as questões aí que impedem que a gente tenha um sono de qualidade. Dicas para a gente melhorar o nosso sono. O que a gente pode fazer, tanto criança, quanto adolescente, quanto um idoso?
que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer para ter um sono de mais qualidade, para que a gente possa dormir bem e ter mais qualidade de vida? Perfeito. Então vamos começar com dicas para a família, porque a gente aborda no consultório isso. A família precisa melhorar a qualidade do sono. Não é só o adolescente, não é só a criança, não é só o idoso. De uma forma geral, é um projeto, como eu falo, da família. Em primeiro lugar, ter rotinas. O que quer dizer rotina que a gente fala? Horário para dormir, horário para acordar, horário para as refeições, horário para desligar o celular, horário para conversar, para ler um livro. Então, essas rotinas, um bom lugar para elas é a gente escrever no papel e colocar lá na porta da geladeira. Então, aqui tem rotina. Segundo passo, o escuro e o claro. Durante o dia, abrir as janelas da casa. Durante a noite, deixar a casa escurecer um pouco mais para que o nosso corpo entenda. Escureceu, está claro, isso é fundamental para o nosso relógio biológico. Atividade física. Pessoal, cada um no seu ritmo, mas todos nós devemos realizar algum tipo de atividade física. Isso faz parte, sim, da qualidade do nosso sono. Cuidar com o abuso de medicações. Procurar conversar com o teu médico sobre os remédios antes de manter eles de forma contínua. Observar o sono. Se você percebe que o seu filho, o seu esposo ou a sua esposa ronca durante a noite, não é normal. Conversar com o médico que acompanha. Esses distúrbios do sono, muitas vezes, movimentar muito durante a noite antes de dormir, ficar muito tempo para começar a dormir, a insônia, tudo isso tem que ser relatado para o médico. Outro ponto em quem trabalha em casa, dividir as peças da casa. Faz home office, tirar o pijama quando vai trabalhar, marcar esses momentos, não deixar a criança o dia inteiro de pijama, não ficar o idoso em casa o dia inteiro de pijama, colocar a roupa para cada ocasião, isso ajuda bastante. Outro ponto legal é conversar. Diminuir um pouquinho os tablets, os celulares e começar a conversar mais em casa, a família conversar mais, ter um pouco mais de afetividade, melhorar as relações dentro de casa. Tudo isso, essas atitudes que a gente faz durante o dia, elas vão melhorar a tua qualidade de sono à noite. Evitar álcool também, doutora. Eu anotei aqui alguns dados, porque eu vi que aumentou muito o consumo de álcool também agora na pandemia. E de café nem se fala também. Eu sou uma viciada em café, tô assumindo aqui no programa. Isso afeta o sono também, tanto o café quanto o álcool? Muito legal, Cláudia. Então, assim, dieta. O abuso de carboidratos está se demonstrando cada vez maior durante essa pandemia. A busca por doces, chocolates. O abuso de bebidas alcoólicas. Muitos pacientes acreditando erroneamente que o álcool melhora o sono. Gente, isso é um mito. O álcool não melhora a qualidade do teu sono. Vai prejudicar a qualidade, tu vai acordar ainda mais cansado. O álcool, ele entra dentro desse abuso de todas essas outras substâncias aí. Medicação sem receita, abuso de álcool, tabagismo aumentando absurdamente, inclusive entre os adolescentes agora na pandemia. Tudo isso são drogas de abuso e vão refletir um pouco dessa nossa saúde mental que está tão carente. E aí entra o cafezinho também? Ou o cafezinho... Quando a gente usa ele em um horário adequado, Cláudia, ele não tem problema algum. Ai, graças a Deus. Antes das 6 da tarde, uma dose adequada, ele nos ajuda. Ele nos ajuda a manter um pouquinho mais a nossa atenção aí por cerca de 20 minutos. Após as 6 da tarde, alguns pacientes, a maior parte de nós, fica mais sensível à cafeína, assim como o chimarrão, refrigerantes à base de Coca-Cola. Esses refrigerantes, eles podem induzir, sim, uma hiperatividade, uma alteração de sono. Então, antes das 6, dá para tomar o cafezinho. Doutora, adorei o nosso bate-papo hoje. Eu tenho certeza que muita gente em casa vai começar a seguir as suas recomendações, pelo menos começar a organizar uma rotina dentro de casa para que a gente tenha mais qualidade de sono. Adorei, um prazer te receber aqui no Sinta-se Bem. Obrigada, Cláudia, é sempre um prazer falar contigo. E sempre lembrem disso, dormir é essencial, faz parte da qualidade de vida. Obrigada.